moradores, pesquisadores, acadêmicos e ecologistas pediram socorro à Assembleia Legislativa para defender a localidade de Botafogo, em Ouro Preto. A comunidade estaria ameaçada por 7 mineradoras, todas alegando interesse em explorar minério de ferro e manganês. De acordo com os participantes, o patrimônio hídrico será o maior prejudicado, reduzindo a recarga de 2 bacias hidrográficas, a do Rio Doce, ao sul do município de Ouro Preto, e a da Bacia do Rio das Velhas, ao norte, que contribui inclusive para o abastecimento de Belo Horizonte. A geóloga Adivane Costa, coordenadora da Cátedra da Unesco Água, Mulher e Desenvolvimento, afirmou que a mineração, da forma como está sendo autorizada, deverá causar o rebaixamento da água subterrânea, a perda de nascentes e de mananciais de abastecimento. Eu posso falar que os projetos de mineração Botafogo, como as regiões Quadrado Ferrível, são fragmentados em pequenas partes para facilitar a sua aprovação. Essa fragmentação ela impede a sociedade e os licenciadores de conhecer os impactos cumulativos e sinérgicos, que é a proposta da professora Ana, dos impactos às recargas hídricas, além do rebaixamento dos níveis de água subterrânea e diminuição das vazões. Além dessa fragmentação, existe também a falta de estudos. Na HG, eles dizem que não vai afetar o aquífero, fazem poços somente dentro da área diretamente afetada. A área diretamente afetada está nos limites da cava, eu nunca vi isso. A área diretamente afetada é muito maior. Ainda mais que vai atravessar a BR-356, que é uma máquina de moer carne humana. Todo dia tem acidente na BR com mortes. A gente basta abrir os noticiários aí. Então, a gente precisa que o Ministério Público faça isso com a gente. A gente já colocando aqui o encaminhamento de suspensão imediata, para que se seja feito esses estudos cumulativos, porque elas ficam falando, não, a minha é pequenininha. Então, vem uma pequenininha, ao lado de outra pequenininha, ao lado de outra pequenininha, e aí, na hora que você olha, o estrago que é feito na região é muito grande. Além dos prejuízos para o patrimônio hídrico, foram citados também danos ao patrimônio histórico, arqueológico e ambiental. Isso porque o território inclui a Reserva Ecológica do Tripuí, a Capela de Botafogo e 2 trilhas coloniais com ruínas de chafarizes e minas. Há um erro quando a gente pensa em Ouro Preto. Quando um turista comum, uma pessoa de senso comum pensa em Ouro Preto, pensa no centro histórico, na Praça Tiradentes, as igrejas. Isso é um erro, tá, gente? Ouro Preto são muitas. Eu fui uma das primeiras vozes a se levantar a favor disso. Ouro Preto são os distritos, são os morros de Ouro Preto, os bairros periféricos, as comunidades assoladas pelo desmatamento, pelas queimadas, pela mineração. Assim como Guimarães Rosa dizia que Minas Gerais são muitas, Ouro Preto também são muitas. E como a cidade mais importante de Minas Gerais do ponto de vista cultural, Ouro Preto é o resumo exato de Minas Gerais, com todos os suas benesses, mas também com todas as suas mazelas. E hoje a gente está enfrentando essa mazela, que é a mazela da mineração. O autor do requerimento da audiência pública, o deputado Leleco Pimentel, apresentou em 2023 um projeto de lei que declara a Serra do Botafogo como patrimônio ambiental, histórico, cultural, religioso, turístico, paisagístico, hídrico e social de Minas Gerais. Durante a reunião, ele criticou o Instituto Estadual de Florestas e o governo do estado que, segundo ele, fazem tudo o que as mineradoras querem. O deputado relembrou que desde a década de 50 já havia preocupação em se preservar a região. Nós estamos aqui com comunidades que moram no Botafogo, comunidades que moram na Caieira, comunidades que moram na Serra do Veloso, na serra que circunda Mariana e que vai adentrando o território, voltando a Ouro Preto e Antônio Pereira. O governador Francelino Pereira destacava num decreto, 1956, eu estou aqui sem o histórico, da importância dessa recarga hídrica e da Serra do Veloso para a preservação da vida, antes de mais nada, e do patrimônio, que é a forma da gente encontrar riqueza daquilo que foi construído, explorado, para continuar a sobreviver. O secretário municipal de Meio Ambiente de Ouro Preto defendeu que o licenciamento dos projetos minerais é totalmente conduzido pelo governo do estado. Mas, diante de acusações de que a prefeitura se submete aos interesses das mineradoras, Francisco de Assis Gonzaga admitiu que o município depende de recursos da mineração. Nós somos minerodependentes, sim. O município hoje, para cumprir os seus compromissos governamentais, tem em cerca de 60% aproximadamente da dependência das receitas oriundas da mineração. Não totalmente a do CEFEM, mas a maior delas, que é o ICMS,
tem um impacto diretamente vindo da mineração, assim como o ISS, com todas as suas prestações de serviço, contratados e etc. Então, isso é um fato real, não só de Ouro Preto, mas de Itabirito, de Mariana. Então, assim, isso é uma responsabilidade de gestão que o gestor tem que ter, sabendo que, para cumprir os seus compromissos e a sua base de ação, ele depende de receitas, e essas receitas hoje não vêm do turismo completamente, não vêm da cultura. Nem todos os territórios que podem ser minerados devem ser minerados. Então, a gente precisa avançar na discussão de territórios livres da mineração. E a gente precisa avançar enquanto sociedade mineira. A mineração não é o nosso único caminho. Porque a mineração ela tem uma dinâmica que ela gira em torno de si mesma e nada mais se desenvolve além dela mesma. E o desenvolvimento dela mesma, em torno dela mesma, destrói os nossos territórios, nosso modo de vida, nossa convivência em comunidade. Os serviços públicos eles não comportam o que a mineração traz para os territórios. A gente precisa falar mais sobre isso. Há um colapso do sistema, dos serviços públicos em geral, do direito de mobilidade, que são as nossas estradas, rodovias, ao Sistema Único de Saúde. Tem um colapso do Sistema Único de Saúde.